Lei 10.257 regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Diretrizes gerais. Artigo 1º. Na execução da política urbana de que tratam os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta lei. Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social, que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Parágrafo 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Inciso 1. Garantia do direito às cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Inciso 2º. Gestão democrática por meio de participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Inciso 3º. Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade, no processo de urbanização em atendimento ao interesse social. Inciso 4. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Inciso 5. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais. Inciso 6. Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar, a linha A, utilização inadequada dos imóveis urbanos, a linha B, proximidade de usos incompatíveis com ou inconvenientes, a linha C, o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana. A linha D, a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente. A linha E, a retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização. A linha F, a deterioração das áreas urbanizadas. A linha G, a poluição e a degradação ambiental. A linha H, a exposição da população a riscos de desastres. Inciso 7. Integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sobre sua área de influência. Inciso 8. Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites de sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e do território sob sua área de influência. Inciso 9. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Inciso 10. Adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos de desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais. Inciso 11. Recuperação dos investimentos do poder público de que tenham resultado a valorização de imóveis urbanos. Inciso 12. Proteção, preservação
recuperação do meio ambiente natural e construído do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Inciso 13. Audiência do poder público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população. Inciso 14. Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo, edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais. Inciso 15. Simplificação da legislação e de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais. Inciso 16. Isonomia de condições para os agentes públicos e privados, na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social. Inciso 17. Estímulo à utilização nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais. Inciso 18. Tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento. Inciso 19. Garantia de condições dignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos trabalhadores domésticos, observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade de materiais empregados. Artigo 3. Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana, 1. Legislar sobre normas gerais de direito urbanístico. 2. Legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Inciso 3. Promover por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público. Inciso 4. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público. Inciso 5. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Capítulo 2. Dos instrumentos da política urbana. Seção 1. Dos instrumentos em geral. Artigo 4º. Para os fins desta lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: Inciso 1. Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Inciso 2. Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Inciso 3. Planejamento municipal, em especial, a linha A, plano diretor, a linha B, disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, a linha C, zoneamento ambiental, D, plano plurianual, a linha E, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, a linha F, gestão orçamentária participativa, a linha G, planos, programas e projetos setoriais, a linha H, planos de desenvolvimento econômico e social. Inciso 4º, institutos tributários e financeiros. A linha A, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU. A linha B, contribuição de melhoria. A linha C, incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Inciso 5. Institutos jurídicos e políticos. A linha A, desapropriação. A linha B, servidão administrativa. A linha C, limitações administrativas. A linha D, tombamento de imóveis e do mobiliário urbano. A linha E,
instituição de unidades de conservação. A linha F, instituição de zonas especiais de interesse social. A linha G, concessão de direito real de uso. A linha H, concessão de uso especial para fins de moradia. A linha I, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. A linha J, uso capião especial de imóvel urbano. A linha L, direito de superfície. A linha M, direito de preempção. A linha N, outorga onerosa do direito de construir ou de alteração de uso. A linha O, transferência do direito de construir. A linha P, operações urbanas consorciadas. A linha Q, regularização fundiária. A linha R, assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos. A linha S, referendo popular e plebiscito. A linha T, demarcação urbanística para fim de regularização fundiária. A linha U, legitimação de posse. Inciso 6. Estudo prévio de impacto ambiental, EIA, e estudo prévio de impacto de vizinhança, EIVA. Parágrafo 1º. Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é própria, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 2º. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública com atuação específica nessa área, a concessão de direito real de uso de imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente. Parágrafo 3º. Os instrumentos previstos neste artigo, que demandam um dispêndio de recursos por parte do poder público municipal, devem ser objeto de controle social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil.